Vasco da Gama quer um novo camisa 10 no mercado da bola. Elenco chegou no Equador para a partida decisiva contra o Independente Del Valle nesta próxima terça-feira pelos playoffs da Copa Conmebol Sul-Americana. Além dessas, muitas outras informações para você aqui neste Fala Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado nessa tarde de domingo. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. A começar, antes de entrarmos no assunto sobre a situação envolvendo reforços no nosso Cruz Maltino, infelizmente falando sobre o que aconteceu ontem, né? Porque, de fato, depois de um mês longe dos gramados, o Vasco perdeu para o Botafogo. Depois de 3 semanas cheias de treino, o Vasco perdeu para o Botafogo. O vascaíno se decepcionou com aquilo que viu em campo ontem. Após a partida contra a equipe do São Paulo no último dia 12 de junho, o vascaíno esperava que, enfim, a chave fosse virar. O vascaíno esperava que, enfim, fosse ver, durante o restante da temporada de 2025, um Vasco da Gama competitivo, um Vasco da Gama que disputasse por algo durante o restante do ano. Entretanto, diante daquilo que se foi visto ontem, o vascaíno se preocupou, porque com o futebol que jogou contra o Botafogo, com as atuações individuais que se foi vista contra o Botafogo, a situação para o restante da temporada será muito tensa, inclusive, né? O Vasco que com a derrota de ontem chegou a números ridículos, tá? E essa é exatamente a palavra, números ridículos na temporada de 2025. Para você aí, amigo torcedor vascaíno, ter noção, tá? Com a derrota do Vasco ontem para a equipe do Botafogo, o Vasco chegou à sua 8ª derrota em 13 jogos no Campeonato Brasileiro de 2025. O Vasco tem exatamente o mesmo número de derrotas hoje do lanterna do Campeonato Brasileiro, que é o Sport, que tem 8 derrotas em 11 partidas e 3 empates, sem nenhuma vitória. O Vasco tem o mesmo número de derrotas que o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então não me venha falar que isso é normal, porque não é. E infelizmente ainda temos que ouvir, né, que o Vasco é o 8º elenco do futebol brasileiro. O Vasco é top 8 do futebol brasileiro. Esse pelo menos é o pensamento atual de diretoria. Ou era, porque eu acho que já não é mais diante daquilo que está sendo visto dentro de campo. E quis o destino que, inclusive, né, dentre essas 8 derrotas, 2 acontecessem em 2 jogos, que a mesma diretoria do Pedrinho, que criticou tanto no ano passado a gestão da 777 de ter vendido o mando de campos, vendeu. O Vasco perde para o Palmeiras no estádio Mané Garrincha e perde para o Botafogo no estádio Mané Garrincha. Ou seja, de 8 derrotas, 2 pelo menos dos jogos, você pode colocar na conta sim da atual diretoria. Porque eu tenho convicção, eu tenho certeza que se 2 desses jogos, ou os 2 jogos, Botafogo e Palmeiras, o Vasco tivesse jogado em São Januário, pelo menos, o Vasco da Gama teria vencido. Então o clima é ruim, sim, o clima é tenso, sim, o clima é preocupante, sim. E é com esse clima que o Vasco hoje, nesta manhã, né, de domingo, dia 13 de julho, o elenco Cruz Maltino desembarcou no Equador. Como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o pessoal do BTB Esporte já está em solo equatoriano e filmou aí a chegada do ônibus, né? O ônibus do Vasco chegou aí no Equador por volta das 9h30 da manhã. Equador não, né? Chegou no hotel no Equador
por volta de 9h30 da manhã. O elenco cruzmaltino que se hospedará em Quito e fará hoje e amanhã os treinos no local, né? No caso, no centro de treinamento da Liga Desportiva Universitária, a LDU. Adversário aí do Fluminense, que o Vasco da Gama utilizará as instalações para se preparar para um jogo decisivo que terá nessa próxima terça-feira, pela parte da manhã contra a equipe do Independente Del Valle. Independente Del Valle que inclusive é o líder do campeonato equatoriano, tendo aí 5 vitórias, 7 empates e 1 derrota nos últimos 13 jogos. Olha que loucura, né? 5 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota nos últimos 13 jogos. Será um jogo duro. O Vasco ele tem que olhar para essa partida de terça e sair vivo para o jogo de São Januário, porque vai ser barra pesada. Para essa partida, inclusive, né, que o Vasco da Gama terá depois de amanhã contra a equipe do Independente Del Valle. O presidente Pedrinho não viajou, não sei por qual motivo, mas o presidente não viajou com a delegação para esse confronto tão importante contra a equipe do Independente Del Valle. E além, é claro, né, do presidente Pedrinho, também Felipe Coutinho está de fora desse jogo. O motivo? Uma não lesão, mas dores na região da panturrilha. O Vasco até ontem, né, através aí de sua assessoria de imprensa, informou que o Coutinho não viajou com a delegação, retornou inclusive ao Rio de Janeiro, já está na cidade carioca, porque ele sentiu um incômodo na panturrilha e fará um tratamento junto ao Departamento de Saúde e Performance. Volto a repetir, a informação é que não há lesão, mas o Vasco da Gama terá por objetivo, preservá-lo para a sequência da temporada. Então, assim, a situação do Coutinho é uma situação tensa também. O vascaíno ele tem muita paciência com o Felipe Coutinho. Talvez uma paciência que vá até a mais do que deveria ser. O Coutinho é um craque? Eu não tenho dúvida que é. O Coutinho é um grande jogador? Eu não tenho dúvida que é. O Coutinho é um jogador que pode entregar mais? Eu também não tenho dúvida que pode. Só que, amigo vascaíno, a situação é a seguinte: o Coutinho é o camisa 10 do Vasco da Gama. O vascaíno ele tem muito por mania sempre comparar com o rival. Em tom de zoação, mas compara. O torcedor vascaíno, ele gosta de zoar o flamenguista, por exemplo, por conta do Arrascaeta. Ah, o Coutinho é melhor que o Arrascaeta. Ok, eu também acho que é melhor. Mas, entretanto, amigo torcedor vascaíno, se a gente puxar nos números, cara, os números comparados desses dois atletas, olhando para o Campeonato Brasileiro, chega a ser assim, é louco comparar, cara. O Arrascaeta, neste momento, é simplesmente o artilheiro do Brasileirão. E eu falo do Arrascaeta porque é o camisa 10 do nosso rival. O Arrascaeta, ele é o primeiro em gols, com 13 gols marcados no Campeonato Brasileiro, e o primeiro em assistências, com 6 assistências durante a temporada, não no Brasileiro em específico, né? Mas ele é o artilheiro hoje do Brasileirão. E se a gente pega o Felipe Coutinho, infelizmente não tem como defender. Não tem como defender. O Arrascaeta, só para trazer números, né? Ele tem 9 gols e 3 assistências em 11 partidas com a camisa do Flamengo. O Felipe Coutinho, ele tem no Brasileiro com a camisa do Vasco 9 partidas, uma assistência e nenhum gol marcado. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Cara, porque eu acho válido o Felipe Coutinho ser o 10 do Vasco pela identificação que ele tem com o clube. Mas a gente tem que cobrar sim mais do Felipe Coutinho, cara. São 9 partidas de um camisa 10. Nenhum gol marcado e uma assistência. Não vamos normalizar isso, cara. É errado normalizar isso. O vascaíno, infelizmente, ele tem um pensamento muito pequeno com relação ao seu clube. Nenhum jogador tem que ser maior que o Vasco da Gama. E a partir do momento que o camisa 10 do Clube de Regatas Vasco da Gama, ele tem em 9 partidas nenhum gol marcado e apenas uma assistência dada, tem alguma coisa errada acontecendo. E tem. Que é um jogador que tem um salário de R$1,5 milhão por mês. Tem que entregar mais, meu amigo. Tem que ter números melhores, meu amigo. Do jeito que tá, está ruim sim. E tem que estar mais frequente. Depois de 3 semanas sem treino, no primeiro jogo que ele volta a atuar, ele já sente o incômodo no músculo da panturrilha. Então, assim, tá errado. Ou não pode receber R$1,5 milhão, ou tem que contratar um camisa 10 melhor, porque colocar essa responsabilidade em cima de Felipe Coutinho de ser o cara do Vasco, nitidamente não tá dando certo. O maior salário do elenco do Vasco, um dos maiores salários do futebol brasileiro, para não ser decisivo em nenhum momento ainda durante essa temporada vestindo a camisa do Vasco. Me fale um jogo que o Felipe Coutinho colocou a bola embaixo do braço, chamou de sua e decidiu a partida pro Vasco.
Infelizmente nenhum. Então, diante disso, fica ainda mais nítido do que a necessidade que o Vasco da Gama tem de ir ao mercado e trazer esse camisa 10. E o Vasco da Gama, ele tem essa necessidade. Ele tem essa necessidade e entende isso. Que bom que entende. Ontem ficou nítido, né, que o Vasco precisa, porque assim que o Felipe Coutinho sai, a opção do técnico Fernando Diniz é o Alex Teixeira. E muita gente critica o próprio Diniz e criticou, poxa, por que colocar o Alex Teixeira? Vamos ser coerentes, vamos analisar um pouquinho melhor. Se não coloca o Alex Teixeira, vai colocar quem? O Benjamin Garré? Eu acho que ficou nítido que o Benjamin Garré não é um atleta hoje que o Fernando Diniz conta. Porque talvez ele não tenha condições também para vestir ali exercer, melhor dizendo, essa função de camisa 10, de meio armador. Então não adianta a gente colocar a culpa no Diniz, perdão, por colocar o Alex Teixeira naquela posição, se a diretoria não deu para o Fernando Diniz opções. É tenso. Então o Vasco precisa trazer, nitidamente, ao meu ver, ficou claro ontem que o Guilherme Estrela ainda não tem, infelizmente, condições de atuar, porque se tivesse, ele teria entrado na partida na vaga do Felipe Coutinho, porque é um camisa 10 melhor do que o Alex Teixeira, e isso fica nítido, fica claro até pela postura do Vasco no mercado da bola, buscando esse jogador de meio campo, que o Vasco da Gama precisará atacar essa posição de meia armador. E diante disso, nestas últimas horas, tivemos uma informação com relação ao interesse do Vasco da Gama por um atleta que atua aí nessa posição de meia, tá? Um jogador bem polivalente, um atleta que tem um contrato, inclusive, com o Vélez até o final desse ano, um jogador chamado Thiago Cruz Fernandes, mais conhecido apenas como Thiago Fernandes, jogador aí de 21 anos de idade, jovem, uma grande promessa do futebol argentino, ponta esquerda, que sabe atuar também como meia esquerda, e esse camisa 10, esse meia ofensivo. Para se ter noção, né? Thiago Fernandes era um nome que quando nasceu no futebol da Argentina foi muito comparado ao Montoro, jogador que foi contratado pelo Botafogo e que ontem brilhou vestindo a camisa do clube alvinegro, né? Montoro é um dos grandes destaques também do futebol argentino, uma joia que o Botafogo comprou, também cria das categorias de base do Vélez Sarsfield, que é aí um clube que faz talento atrás de talento, né, no futebol argentino. Entretanto, o Botafogo optou, né, pela contratação do Montoro, porque se Thiago Fernandes tem 21, Montoro tinha apenas 18. E qual a situação? Thiago Fernandes hoje ele tem um contrato curto com o Vélez, está aparecendo aí os lances, né, do Thiago a vocês, realmente esse camisa 10 muito habilidoso, de muita qualidade, ou seja, ele diante desse curto contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ou seja, é um jogador que já está praticamente aí pronto para fechar com qualquer outro clube, olhando para a próxima temporada. Mas dependendo do valor que se for colocado à mesa, ele pode até chegar nesse meio do ano. É um jogador jovem, de um potencial absurdo. Recentemente, Villarreal e o Sevilla da Espanha demonstraram interesse pela contratação do jogador. Chegaram até entrar em contato, com o Vélez Sarsfield para entender a questão financeira para viabilizar, numa contratação. Ele pretende sim deixar o Vélez Sarsfield nesse momento para vestir a camisa de alguma outra equipe. Além do Vasco, que monitora a situação sim do Thiago Fernandes, e é uma informação importante, o Vasco tá de olho nesse jogador. O nome também foi oferecido a outros clubes aqui do futebol brasileiro. Por exemplo, o nome chegou a ser colocado na mesa do Cruzeiro e de alguns outros clubes que têm essa necessidade, essa carência por um camisa 10. Qual é o grande problema, porém, de Thiago Fernandes? Nem tudo são flores, até porque, como um jogador desse, que já pode assinar um pré-contrato, não está fechado com ninguém ainda. Thiago Fernandes teve uma grave lesão na temporada, tá? E essa grave lesão faz com que Thiago Fernandes não jogue em alto nível desde dezembro desse ano. A última partida de Thiago Fernandes, vestindo a camisa do Vélez Sarsfield foi no ano passado. Então ele está aí há mais de 7 meses sem entrar em campo. Thiago Fernandes é de fato uma grande incógnita. Então, exatamente por conta disso, hoje é um jogador de muita qualidade, que já foi mostrado assim no Vélez Sarsfield na temporada passada, com grandes números, mas pelo fato dessa grave lesão que o afastou dos gramados pelos últimos 7 meses, ele ainda não conseguiu acertar o seu contrato com nenhuma outra equipe. Mas é um nome interessante. Diante dessa carência que o Vasco hoje tem de um camisa 10, por que não pensar nesse jogador? O Vasco já monitora, o Vasco já faz o seu papel. Mas assim como o Thiago Fernandes, vários outros atletas estão sendo monitorados. Eu acho que o Vasco precisa sair desse campo da especulação
da sondagem, do interesse, avançar algumas casinhas a mais e iniciar as contratações. E é, inclusive, com urgência. Concorda com isso, amigo vascaíno? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse domingão. E já, é claro, eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.